Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar início hoje à nossa última aula, né? Nosso último encontro a respeito do tema do constitucionalismo. Optamos por dividir em 4 aulas gravadas, esse tópico importante que a gente começa a falar, né? Após a nossa volta das férias. E o que a gente vai falar aqui hoje é sobre um tema relativamente novo dentro da teoria constitucional e do constitucionalismo como um todo, né? Por quê? Veja bem, a gente está trabalhando o tema do constitucionalismo. Como vocês puderam perceber, o constitucionalismo ele é basicamente uma história, né, europeia, europeia e norte-americana, do hemisfério norte, né, a respeito do surgimento da Constituição, a respeito das funções e características que uma Constituição tem, que o Estado constitucional deve ter, as relações que estabelecem entre cidadãos, né, entre os indivíduos e o Estado, são feitas dentro de uma moldura jurídica, uma moldura legal, portanto, cujo alicerce, cujo nascimento se deu através de todo um processo de desenvolvimento histórico que a gente tem como os países do primeiro mundo, como a Europa como um todo, e também os Estados Unidos, mas como a Europa como um todo, um grande norte, né, com um grande assim, paradigma de análise. Então, a gente tem o constitucionalismo como um procedimento histórico eurocêntrico, basicamente. Né? E já há alguns anos para cá, ou pelo menos há uma década mais ou menos, a gente tem tido uma nova forma de se estudar o tema do constitucionalismo, dando bastante ênfase às questões particulares que alguns países têm, tendo em vista a homogeneidade cultural, étnica, de alguns conjuntos de países, né? E muitas vezes essa homogeneidade, essa história em comum desses países, elas são bastante diferentes das matrizes europeias, né, dos países do norte. É, então, assim, de uma forma geral, alguns autores latino-americanos, mas não só latino-americanos, americanos também, espanhóis, portugueses, começaram a estudar bastante algumas particularidades que o desenvolvimento do constitucionalismo teve aqui nos países da América do Sul. E criou-se uma espécie de uma doutrina ou de um estudo que convencionou chamar de constitucionalismo latino-americano, né? Ou novo constitucionalismo latino-americano, em que a ênfase desses estudos são feitos a partir de certas especificidades que os povos latino-americanos têm, em especial, né, qual que é a grande particularidade do nosso continente, em especial as chamadas comunidades tradicionais. Como é que as comunidades tradicionais, e aqui a gente fala basicamente de afrodescendentes, no caso do Brasil, né, um país que foi bastante marcado pela escravidão, né, mas também, se a gente pegar os países andinos, Equador, Bolívia, não é um país andino, mas a Colômbia também, a forma como esses países lidam com a questão dos índios, e mesmo o Brasil também, né? Que são chamadas aí, nesses casos, dos direitos indígenas, das comunidades tradicionais. Então, o estudo do constitucionalismo latino-americano, ele é feito com base nessas particularidades. Então, existe uma espécie de um interesse para se verificar, dentro do tema do constitucionalismo, como é que esses estados, com essas nuances, com essas particularidades, se constituíram ao longo das décadas após o processo de independência, né? Como é que as constituições desses estados elas lidam com essa diversidade cultural, étnica, né, desses países latino-americanos. O Brasil está incluído nesse estudo, evidentemente, Colômbia também, Equador, Bolívia, né, os países andinos. Então, essa é uma aula, pessoal, que, para ser bem honesto para vocês, é a primeira vez assim, que eu converso com os alunos, que eu leciono no curso de graduação da Univap. Por quê? Eh, Porque, assim, de uma forma geral, e nos outros anos, quando a gente fala do tema do constitucionalismo, os próprios manuais que a gente lê sobre o direito constitucional, esses que estão disponíveis na bibliografia básica e complementar de vocês, eh, e a gente viu quando a gente fez aquele trabalho, aquele resumo do texto do professor Barroso, né? A gente verifica que maior parte dos estudiosos, eles analisam o estudo constitucionalista, esse movimento histórico que resultou no Estado Constitucional, a partir das experiências
modernas, né, tendo em vista as revoluções burguesas que varreram a Europa no século XVII, século XVIII, começa com a Inglaterra, com a Revolução Gloriosa, passa pelo processo de independência dos Estados Unidos, e talvez pela principal matriz revolucionária na Europa, que é a Revolução Francesa, e vai desembocar já entrando no século XX, no entre guerras, né, quando a gente lida com o constitucionalismo social, fala bem lateralmente sobre a Constituição mexicana, mas basicamente sobre a Constituição de Weimar, da Alemanha de 1919, da República de Weimar. Depois a gente vai falar sobre a reconstrução do Estado alemão, sendo a Alemanha como norte aí, teórico, né? Com a Constituição de 1949 e a Lei Fundamental de Bonn de 1949. E, de uma forma genérica, o estudo ele para aqui, quando não avança para o estudo do chamado neoconstitucionalismo. Foi o que a gente acabou fazendo nas últimas 3 aulas, né? Falamos um pouco, naquela aula um pouco mais longa, nós falamos sobre constitucionalismo liberal, então falamos sobre essas experiências revolucionárias europeias, século XVII, século XVIII. Depois nós falamos numa outra aula sobre o tema específico do constitucionalismo social, suas principais características. E numa aula seguinte nós lidamos com o tema do neoconstitucionalismo, também falando sobre as principais características do neoconstitucionalismo, como é que as constituições estão configuradas, foram sendo configuradas a partir dos anos, a partir do pós-guerra, mas basicamente dos anos 60, 70, 80 pelo mundo, e deixando sempre com aquela informação de que esse tema do neoconstitucionalismo ele vai desembocar depois na até tem bastante importância depois do estudo do tema da interpretação constitucional, né? Vai desembocar depois em outras discussões dentro da temática da interpretação constitucional e na própria configuração da norma constitucional. Mas eu optei aqui, então, por a gente avançar um pouquinho e atualizar aqui o nosso conteúdo programático, né, nosso plano de ensino do curso. E a partir, então, da turma de vocês, né, a partir de 2020 aqui, eu vou começar nos outros anos, 2021, 2022, assim vai, sempre introduzir aqui no tema do constitucionalismo, a temática do constitucionalismo latino-americano. A gente vai ver, assim, bem rapidamente, né, pessoal, algumas características básicas do constitucionalismo do nosso continente. Como é que os principais países do nosso continente eles lidaram com o tema do constitucionalismo, né? Como é que as constituições lidam com as particularidades das formações culturais, da formação do povo de cada um desses estados. Então, veja, quando a gente fala sobre o constitucionalismo latino-americano, a gente tem assim como grande origem, né, ou como grande fonte, melhor dizendo, do estudo dos autores, todo um processo de refundação dos estados latino-americanos que começam a ganhar corpo ali com o processo de redemocratização dos países do nosso continente. Isso é algo que começa a se desenhar a partir dos anos da década de 70 e 80, né? A nossa análise ela vai se centrar em alguns países exemplares, tá? Que através desse processo de redemocratização do Estado e da sociedade, eles promulgaram novas constituições democráticas e constituições que estavam assim, que passaram, né, a regulamentar essa nova relação entre Estado e sociedade, passaram a estruturar um novo Estado, um Estado agora democrático, um Estado agora respeitador e garantidor de direitos fundamentais. Então, quando eu falo isso, eu vou fazer um recorte aqui em temporal, histórico, que quando a gente vai falar desses países, ou lidar com essas constituições, características dessas constituições, a gente tem em norte algumas experiências históricas, algumas constituições, como a Constituição do Brasil de 1988, né? Uma constituição criada ao fim da regime de ditadura militar, que refundou um Estado democrático, a nossa Constituição atual. Então, ela está dentro desse marco, desse novo constitucionalismo latino-americano, essa nova forma dos Estados lidarem com suas particularidades, em especial no ambiente democrático, evidentemente. Então, a Constituição Brasileira de 88, ela acaba sendo um marco histórico e mesmo um recorte temporal que a gente lida, tá? Que entra nos nossos estudos, quando a gente vai falar sobre esse novo constitucionalismo. A Constituição da Colômbia, de 1991, que também veio no bojo do processo de redemocratização, de reajuste no Estado colombiano. Então, a Colômbia, em 1991, ela promulga
a sua Constituição, né? A gente tem a Constituição do Paraguai, que é de 92, também a Constituição peruana de 1993, depois do período fujimorista. A gente tem a Venezuela, a Constituição venezuelana de 1999, né? A Constituição bolivariana da Venezuela de 1999, uma Constituição chavista. Tem uma série de nuances, problemas a Constituição venezuelana, não apenas sua extensão, que é Constituição extremamente longa, prolixa, até mais que a brasileira, mas a gente tem muitos aspectos antidemocráticos, típicos do chavismo, a Constituição venezuelana. Entretanto, ela acaba sendo uma forte, uma importante referência de estudos também. São constituições novas, criadas aqui no final dos anos 80, início dos anos 90, ela está nesse bojo também, que vai lidar de uma forma diferente, assim, com essa relação, então, como eu disse, entre Estado e sociedade, especialmente com relação como é que o Estado lida, como é que o poder soberano lida, com a questão envolvendo as comunidades tradicionais, as comunidades basicamente indígenas, não só, mas basicamente indígenas, as comunidades multiétnicas, né, que são bastante importantes no nosso continente. Na sequência, a gente tem como objeto de estudo a Constituição Equatoriana, que é de 2008, recente, Constituição Equatoriana, e a Boliviana, a Constituição da Bolívia, de 2009, uma Constituição também ainda mais nova, né? Então, quando a gente vai falar sobre constitucionalismo latino-americano, a gente tem que ter uma ideia assim que os estados latino-americanos, o Brasil também, como um todo, eles vão ganhando independência, né? O Brasil se torna independente de Portugal, os países vizinhos aqui na América se tornam independentes da Espanha. Isso quando acontece em um momento histórico distinto, mas basicamente no século XIX os países vão ganhando independência. Nós em 1824, enfim. 1922, melhor dizendo, né? Enfim, nossa Constituição, primeira de 1924, processo de independência em 1822. Então, o século XIX acaba sendo o século em que o continente ele vai sendo formado por conta do processo de independência dos países latino-americanos. De uma forma genérica, né? Com exceção do Brasil, que se constitui após a independência como império, os demais países que se veem independentes da Espanha, eles fundam-se, né, em repúblicas, né? Isso é uma particularidade importante, porque é uma forma de Estado completamente distinta. Um Estado imperial enorme, em dimensões territoriais enormes, como o caso do Brasil, rodeado, ilhado por países republicanos. A ideia básica aqui, pessoal, aqui no início do processo histórico de fundação desses estados, houve uma importação algo quase que automática e a crítica de todas as ideias institucionais presentes nos países do primeiro mundo, no norte do mundo, né, nos Estados Unidos, quanto países do primeiro mundo na Europa. Então, o liberalismo e as suas pautas econômicas e políticas, todo o aparato do Estado liberal acabou sendo importado para o Brasil, transplantado quase que automaticamente, até por influência natural de Portugal, Espanha, países da Europa e dos Estados Unidos. E aqui, essas primeiras constituições que foram introduzidas no nosso continente, logo após o processo de independência de cada estado, eles copiaram, ou eles se inspiraram, melhor dizendo, melhor do que falar em cópia, falar em inspiração, nessas instituições liberais, do liberalismo político, do liberalismo econômico. Então, as constituições elas acabaram prevendo, todas elas, uma espécie de mecanismo de separação de poderes. As constituições acabaram albergando no seu texto direitos e garantias individuais. As constituições previram algum tipo de processo político, que previa algum nível de participação política, enfim. Mas o fato é que isso é de conhecimento vulgar, né, que a história do nosso continente não é uma história muito pródiga, que diz respeito à garantia de direitos fundamentais e, em especial, a garantia de um ambiente de democracia, de regime político democrático, né? A gente sabe que uma série de acontecimentos históricos, desde o México até mais pela América Central, mas do México para baixo, de uma maneira assim, bastante genérica, o caudilismo, o autoritarismo, sempre foi algo bastante presente na sociedade sul-americana, seja no Brasil, seja em outros países, nas repúblicas aqui que nos rodearam, que nos rodeiam até hoje, né? Então, assim, o liberalismo, ao menos o liberalismo político, apresenta a ideia de que o poder do Estado deve ser limitado, a ideia de que haveria uma segurança, uma estabilidade nas relações jurídicas, o Estado deveria garantir essa estabilidade,
Estado deveria ser um grande árbitro, um grande fiador das garantias individuais. O Estado deveria garantir a liberdade, uma forma de promover a dignidade humana, as franquias individuais, e a democracia, de uma certa medida, acabava sendo o ambiente político em que todas essas funções do Estado acabavam se encaixando, né? O fato é que, teoricamente, isso aconteceu nos países do norte, do hemisfério norte, e isso acaba sendo, de uma certa maneira, sendo implementado com o passar dos anos, e aqui na América Latina isso não acontece. Isso é um processo, né, que o nosso continente ele acaba sendo vítima e acaba deixando marcas profundas. E o fato é que, assim, de uma certa maneira, a formação dos Estados nacionais da América Latina nunca se preocuparam com a análise da diversidade multicultural das sociedades latino-americanas. Então, de uma maneira bastante esquemática, a gente pode dizer que, ao menos até o processo de redemocratização dos países latino-americanos ao fim dos anos 80, os 70, né? Cada um com a sua particularidade, é claro, as ordens constitucionais, o poder político nos Estados latino-americanos, eles nunca se preocuparam em reconhecer politicamente soberania, reconhecer poder, reconhecer voz às comunidades latino-americanas, às comunidades tradicionais latino-americanas, sejam casos dos afrodescendentes, especialmente no Brasil, que isso é algo bastante marcante, seja o caso das comunidades tradicionais indígenas, também no Brasil, isso é uma característica bastante marcante da nossa formação cultural histórica, mas também nos países, os demais países da América Latina, em especial os países andinos, né? Então, a formação da estrutura estatal, né, dos estados latino-americanos, desde o início do processo de independência e formação desses estados, eles sempre tiveram como paradigma as ideias liberais trazidas dos países de primeiro mundo, ideias essas em que os indivíduos eram colocados no centro da relação Estado e sociedade, em que as particularidades de grupos heterogêneos, de grupos específicos da sociedade, não eram levadas em consideração. Então, ao longo de todo o processo histórico, esses grupos se viram marginalizados, né? E com o passar dos anos, especialmente com a entrada da década de 80, década de 90, uma nova consciência constitucional acaba surgindo. Muitos desses países, com exceção do Chile, da Argentina, acabam reunificando-se em torno de uma nova ordem constitucional. Eles promulgam novas constituições, e aqui, como a gente disse no início, a nossa Constituição brasileira de 88 acaba sendo assim um marco inicial desse novo olhar do constitucionalismo para as particularidades típicas da América Latina. Então, a ideia básica aqui é assim, deixar claro para vocês que esse novo constitucionalismo latino-americano ele vai marcar uma mudança assim, de ruptura com a ótica liberal e individualista típica em vigor ao longo dos séculos 19 e 20 no nosso continente, né? Mesmo em momentos em que os nossos países aqui, né, do nosso continente, já atravessaram sistemas ou momentos de grave instabilidade política com a introdução de regimes de força, regimes ditatoriais, alguns dos paradigmas liberais sempre estiveram presentes, né? E isso acaba mudando com esse processo de renovação política com o fim das ditaduras militares no continente. Eu vou basicamente aqui, pessoal, listar para vocês três, tá, características desse constitucionalismo latino-americano, né? Eu vou ver com vocês, eu pretendo disponibilizar, como eu ando fazendo, sempre que eu disponibilizo essas aulas, eu disponibilizo também um material complementar, como se fossem anotações genéricas, né? Vocês podem verificar no AVA lá, umas anotações genéricas, tópicos genéricos que eu considero os mais importantes de cada uma dessas nossas aulas aqui. Como se fossem anotações na lousa, como eu faço em sala de aula. Não trabalho com recurso tecnológico, slide, nada. Costumo só trabalhar com o pincel e a lousa. Eu coloco na lousa
toda a aula presencial, os tópicos mais importantes, a gente começa a conversar em cima daqueles tópicos lá, né? Eu tenho feito mais ou menos isso, disponibilizo para vocês um material, que é uma folha ali, um PDF, que ele tem alguns tópicos principais. Chega nem a ser um slide, né? Que ele tem a anotação de alguns tópicos principais de cada um de cada um dos temas que a gente trabalha aqui em sala de aula, ou aqui na aula, né? Não em sala, mas aqui na aula. Vou fazer a mesma coisa aqui em relação ao constitucionalismo latino-americano, essa abordagem nova que a gente está fazendo. Mas eu também pretendo, até porque eu sei que esse tema específico vocês não leram no capítulo 1 do livro do professor Barroso, é deixar para vocês um artigo, tá? É um artigo tirado de um livro, o artigo ele não é longo, ele tem 13 páginas, né? No máximo, 13 ou 14 páginas no máximo esse artigo. O professor Leonardo Witzer, é um cientista político da Universidade Federal de Minas Gerais, e queria fazer uma abordagem a respeito das principais características desse novo constitucionalismo, ou constitucionalismo latino-americano, né? Eu pretendo disponibilizar para vocês no AVA, eu informo quando eu colocar lá. E aí eu vou sugerir leitura para vocês, mas sem nenhum tipo de compromisso, tá? Para sua nota. Claro que sempre que a gente orienta a leitura de um documento, a leitura é sempre obrigatória, né? Entretanto, não vai valer para avaliação, tá? É só um material, assim, um material a mais, tá? Material a mais para que vocês possam consultar, ler esse artigo e se inteirar um pouco mais a respeito desse novo ambiente, essa forma típica, bastante específica de estudar o constitucionalismo para a nossa realidade aqui dos nossos países vizinhos também, tá? Então eu vou listar aqui, pessoal, rapidamente, 3 características que os doutrinadores, que os cientistas políticos e juristas têm se debruçado sobre esse tema, eles têm listado uma característica típica dessa forma de se entender o processo constitucional, as constituições, a leitura das constituições, a relação entre Estado e comunidade, sociedade, os países latino-americanos. Tá? A primeira característica aqui, principal, que a gente pode listar, algo íncito à nossa realidade aqui, é que o processo constitucional, esse novo processo constitucional, né, repito, que vem ganhando força a partir do final dos anos 80, a Constituição brasileira é um primeiro aí marco teórico. A primeira característica, portanto, desse novo constitucionalismo ele gira em torno da ampliação de direitos, tanto os direitos tradicionais, direitos liberais, quanto os direitos sociais mesmo, né? Em especial em favor das comunidades que a gente chama de comunidades tradicionais, as que ocupam tradicionalmente esses territórios antes mesmo dos processos colonizadores, né? Então, as comunidades tradicionais, as comunidades indígenas, as comunidades, no caso brasileira também, os afrodescendentes, elas são assim, agraciadas, a gente pode dizer, através da sua incorporação à soberania do Estado. Então, esses grupos tradicionais, as comunidades tradicionais étnicas, que historicamente se viram alijadas, deixaram de lado o processo de formação dos estados da América Latina, que não historicamente não tiveram voz na construção do Estado, no estabelecimento dos seus instrumentos típicos de governo. Com essas novas constituições do nosso continente, uma característica marcante é a introdução dessas comunidades dentro da comunidade política geral do Estado. Então, a ideia de assim, fazer dessas comunidades tradicionais sempre se viram marginalizadas, que se daqui para frente passam a serem incorporadas à comunidade política como um todo, todos esses estados. Como é que a gente faz para incorporar certos grupos de cidadãos à comunidade política, conferindo a ele direitos, a esse grupo, né? Conferindo direitos a esses grupos, especialmente direitos de participação, mas não apenas de participação, mas a ampliação de direitos como um todo, tá? Então, de uma forma bem esquemática, o que essas constituições elas fazem, pessoal? Elas vão fazer com que os direitos tipicamente representativos desses coletivos, desses grupos, são os direitos culturais,
que são direitos imateriais, como modo de viver típico, língua ou dialeto específico dessas comunidades, as suas tradições culturais, etc., sejam garantidas, sejam positivadas e garantidas nas constituições. Isso traz uma consequência bastante importante, que é, primeira consequência, é a imposição ao Estado de garantia e proteção desses direitos culturais, esses direitos imateriais. E a gente vê isso em várias constituições. Acho que a Constituição assim, da Colômbia é um grande exemplo, né? A gente pega na Constituição da Colômbia, artigo 7 e artigo 10 da Constituição colombiana, por exemplo, ela reconhece a diversidade étnica e a diversidade linguística da nação colombiana. Então, a própria Colômbia ela reconhece que a Colômbia ela tem que reconhecer a sua diversidade. O povo colombiano é um povo de uma diversidade grande e que existem particularidades, grupos sociais específicos em que eles são detentores e legítimos proprietários, a gente pode dizer assim, não proprietários, mas legítimos, vamos dizer, possuidores, detentores mesmo, de uma certa especificidade, um certo modo de viver, seja através de dialetos, seja expressões culturais, rituais específicos, vestimentas, enfim. E o Estado ele é obrigado a respeitar essas comunidades e o seu modo típico de viver. Tá? Na Colômbia isso acontece de forma bastante clara. A Bolívia, a Constituição Boliviana de 2008, logo no artigo 1º, pessoal, ela estabelece o princípio do Estado plurinacional, né? Entendendo que o Estado boliviano ele não é um Estado monista, unitário, que diz respeito à sua particularidade jurídica, política ou cultural. Pelo contrário, ao reconhecimento de toda uma convivência harmônica entre grupos majoritários ou minoritários. Até porque em muitas comunidades políticas e muitos desses estados, essas populações tradicionais, né, que são as populações que não tem nada a ver com as populações ou com o modo de vida típico do hemisfério norte, né? São particularidades aqui do nosso continente, mas em muitos estados, essas populações, essas comunidades, a gente pode dizer assim, elas são até mesmo majoritárias em termos numéricos, né? Então, tem muito estado, a Bolívia é um caso, o Equador também, são estados em que, historicamente, a maior parte da população foi deixada de lado, foi deixada aquém do processo político, foi marginalizada, não foram conferidos a essas populações direitos fundamentais, né, de liberdade, direito de manter a sua estrutura cultural, seu modo de viver típico, os direitos sociais dados a eles para eles manterem a sua forma típica de se expressar. E na Bolívia, em especial, há logo no artigo 1º, então, o artigo de entrada da Constituição boliviana, reconhecimento de que a Bolívia é um Estado plurinacional, em que há, sim, o respeito primeiro do Estado para essas novas formas de viver, para essas dever de proteção, né? As características típicas das comunidades tradicionais, tá? Então, a ideia assim, que cria-se nessas comunidades o que a gente chama de comunidades plurais, né? Em que os grupos minoritários ou mesmo grupos majoritários, isso vai depender muito de cada estado que a gente está considerando, Equador e Bolívia, essas comunidades vão ser majoritárias, né? Mas que esses grupos eles têm reconhecido o direito à diversidade, né? Isso inclui uma série de fatores, não só como eu mencionei há pouco, o fator linguístico, o fator étnico por si só, né, que é o respeito à forma de viver específica, aos rituais específicos, mas também ao direito à terra, né, o direito coletivo dessas pessoas de se apropriarem daquela porção de terra que elas tradicionalmente ocupam e que elas têm o direito, a pretensão de que o Estado, qualquer outro grupo particular, não intervenha na sua terra, no seu habitat natural. Eles têm o direito de explorar, de ocupar aquela terra da maneira que melhor lhes convém, para que eles tenham para que eles mantenham, né, sempre de uma forma sustentável, evidentemente, a convivência da sua comunidade. E a preservação do patrimônio cultural também evidentemente, um aspecto fundamental, né? Na Constituição brasileira, essas características estão bastante marcantes também, especialmente quando nós falamos dos indígenas e também dos afrodescendentes, mas especificamente da população quilombola, mas a gente trata de maneira bastante lateral
e indireta proteção dos quilombolas. Mas, com relação aos índios, a nossa Constituição ela prevê a garantia dos direitos dos povos indígenas nos artigos 20, 22, nos artigos 129, 216, 231, 232. Né? Então, todos eles, de maneira direta ou indireta, vão tratar um pouco dos direitos indígenas. Eles não vão garantir direitos de forma contundente, como outras constituições fazem. A boliviana, a equatoriana, mesmo a colombiana faz. Mas no Brasil, há algumas proteções, assim, algumas ideias genéricas que a Constituição lá prevê, e isso a Constituição joga para que leis ordinárias regulamentem a proteção dos direitos dos índios. Né? Então, assim, no artigo 20 da Constituição, ela diz que as terras indígenas pertencem à União Federal, tá? E a União, apenas ela, passa a ter o direito de elaborar leis de garantia e proteção das terras indígenas. Então, estados e municípios não podem legislar a respeito do direito indígena. Tá? Apenas a União Federal, o governo federal, a União pode legislar. No artigo seguinte, que eu mencionei, que é o artigo 129, diz que o Ministério Público vai defender os interesses dos índios. Isso é feito basicamente pelo Ministério Público Federal. Tá? No artigo 216, os indígenas, menciona a Constituição que os indígenas passam a fazer parte do patrimônio cultural dos brasileiros. Tá? Então, todos nós, mesmo nós, os não indígenas, temos como direito imaterial, direito cultural, de exigir do Estado a preservação desse acervo indígena, práticas, costumes, história, idiomas, línguas, enfim, que isso faz parte do conhecimento da nossa própria história. Então, mesmo os não indígenas, os brancos, vamos dizer assim, nós temos sim como direito de exigir do Estado a garantia e a proteção dos direitos indígenas. Isso reflete na formação da nossa história, nós temos a nossa memória, né, histórica. Todos nós temos direito de que esses direitos indígenas, que esse modo de construção cultural indígena seja preservado, né? Isso está no artigo 216 da Constituição, e no artigo 231 também, né, ao reconhecimento aqui da garantia, portanto, dos costumes, das línguas, das crenças e tradições indígenas. Tá? Por fim, o artigo 232, a Constituição garante aos índios a capacidade de ingressar em juízo para defender os seus próprios interesses. Então, se nós, os não índios, podemos reivindicar a garantia e proteção dos direitos indígenas, tendo em vista que o patrimônio cultural ele é um direito de terceira geração, como a gente mencionou na aula passada, o direito de fraternidade, de solidariedade, que diz respeito a todos nós, a todos os brasileiros, os indígenas ainda mais, né? Eles podem, evidentemente, em caso de terem seus direitos violados, seja por exploração agropecuária, seja uma política de um governo qualquer, eles podem sempre exigir também, exigir a intervenção do Estado para que o poder judiciário aqui recobre os seus direitos e evite que os seus direitos eles sejam ameaçados, seus direitos sejam, portanto, infringidos, tá? De maneira geral, pessoal, a FUNAI ela é um órgão responsável por trazer personalidade aos indígenas, órgão responsável do governo federal por estabelecer políticas públicas em favor dos indígenas, tá? E o Ministério Público Federal aqui, ele é um órgão público também pela Constituição responsável por defender os interesses indígenas, os direitos indígenas. Mas, enfim, próprios índios, melhor dizendo, tá, eles têm capacidade para ingressar em juízo para a defesa dos seus direitos também, tá? Em relação à população afrodescendente, o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o famoso ADCT, tá? O artigo 68. Ele vai trazer de maneira bastante singela, e a gente pode dizer de maneira muito aquém do que a Constituição poderia proteger ou deveria proteger, mas o artigo 68 do DCT ele vai garantir ali a propriedade quilombola, tá? É o direito que o Brasil reconheceu das comunidades quilombolas à propriedade coletiva das suas terras, as terras tradicionalmente ocupadas pela população quilombola. O grande porém é que o próprio artigo 68 do ADCT ele exige que a União Federal ela desaproprie terras, tanto terras particulares, para estabelecer e instituir essas regiões, delimitar, né, essas regiões quilombolas.
serão destinadas especificamente para esse grupo social específico, que são dos afrodescendentes, tá? Então, assim, eu dei apenas alguns exemplos da Constituição brasileira, que é algo mais, evidentemente, mais próximo da gente, mas também da Constituição boliviana e da Constituição colombiana, de como essas comunidades tradicionais passam a ser reinventadas através desse novo constitucionalismo, tá? Então, direitos vão sendo garantidos, direitos que antes eram franqueados apenas aos povos em alguns países, repito, minoritários, né? A uma elite econômica, política bem especificamente de tradição europeia, né? De origem europeia. Então, como esses direitos vão sendo garantidos a um número cada vez maior de cidadãos, especialmente essas comunidades tradicionais, tá? Sabemos que no nosso continente, uma grande chaga do nosso continente não é apenas a questão de como lidar com essas populações em que são diferentes, uma certa maioria, de certo padrão cultural eurocêntrico, não apenas isso. Mas um grande problema do nosso continente diz respeito à questão da violência, da desigualdade econômica e social, né? São verdadeiras chagas do nosso continente, e essas constituições que vão surgindo aqui, nesse processo de reconstrução dos estados latino-americanos, eles inicialmente têm essa visão. Primeiro, garantir a incorporação, conferir cidadania, direito a esses grupos historicamente marginalizados, grupos étnicos historicamente marginalizados, né? E o segundo ponto, pessoal, é que a segunda característica, né, é que as constituições elas vão conferindo uma ampliação dos direitos de participação política dos cidadãos, tá? Então, a ideia básica aqui é o seguinte: as constituições latino-americanas, e a brasileira ela não fica atrás, elas vão trabalhar com um conceito novo de soberania popular. O que eu quero dizer com isso? Não, pega como exemplo a Constituição brasileira, o artigo 1º, parágrafo único da Constituição vai prever que a soberania é exercida pelo povo, né, diretamente por meio de seus representantes. E quando a Constituição ela fala que a soberania é exercida pelo povo, ela vai criar uma série de mecanismos que garantem e permitem a participação do povo na condução do seu processo político, tá? Então, a nossa Constituição ela vai prever a existência de mecanismos de consulta popular, como, por exemplo, o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular. A nossa Constituição ela vai prever mecanismos, por exemplo, de participação política no poder legislativo. Então, nós sabemos que dentro do poder legislativo, as comissões que compõem o poder legislativo, há a possibilidade de participação popular nesses processos todos. A nossa Constituição ela vai prever também aqui, pessoal, a existência de conselhos de políticas públicas na área da saúde, na área da assistência social, na área da segurança pública, da educação. Sabemos que no âmbito dos municípios existem os conselhos de participação popular nessas áreas. Qualquer um do povo pode se candidatar para fazer parte desse conselho. No âmbito dos estados também existem conselhos na área da saúde, da previdência social, da educação, no governo federal também. São espaços, né, em que a população é chamada a ocupar para que ela possa construir coletivamente novas políticas públicas, né? Então, as constituições desse novo constitucionalismo latino-americano, elas vão abrir espaço para a participação direta do povo, tá? No caso do Brasil, a gente pode até levar em consideração aqui, sublinhar a Lei 9.868, que ela possibilitou a realização de audiências públicas, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, em caso de julgamentos de processos polêmicos que envolvem interesse público bastante amplo, permite que representantes da sociedade civil vão até o Supremo Tribunal Federal e tenham voz no processo decisório de casos que dizem respeito a toda a comunidade. Então, as audiências públicas, elas são um espaço bastante importante de abertura à participação cidadã dentro do processo de construção das decisões judiciais da nossa Suprema Corte. Nós podemos também citar o orçamento participativo, os planos diretores municipais, também com forma de construção
de uma política de convivência urbana, política pública urbana, em que as pessoas são chamadas a participar, aliás, até é obrigatório que haja, né, participação pública, audiências públicas, oficinas por parte do poder público dizendo ou informando a população, ou instando a população a participar na construção de políticas públicas nas áreas de mobilidade urbana, né, direito à cidade, etc. Nós temos também, pessoal, em outras constituições, né, não só na brasileira, mas também as constituições de maneira geral, seja a boliviana, seja mesmo a colombiana, são constituições que prevêem uma série de mecanismos de participação popular também, né? Seja através de conselhos, seja através de referendos, de plebiscitos. Há um apelo à democracia comunitária bastante forte nessas constituições. E se a gente considerar a Constituição da Bolívia e a Constituição basicamente a da Bolívia, né? A do Equador tem uma particularidade aqui, mas a Constituição da Bolívia é interessante, que a Constituição da Bolívia ela prevê que o Estado boliviano adotará um modelo de democracia participativa, representativa e comunitária. Ela mesma estabelece que as comunidades tradicionais, principalmente as comunidades indígenas, elas terão direitos de autolegislar-se, que significa que sempre políticas públicas ou grandes temas nacionais que podem interferir, nas ações governamentais, melhor dizendo, que podem interferir de alguma forma, se chocar com alguns direitos tradicionais das populações, há sempre a obrigação de consulta prévia a essas comunidades, né? Então, eles têm o direito de constituir em certos conselhos regionais compostos exclusivamente por membros desses grupos culturais. Eles têm voz ativa no processo de construção coletiva das decisões do governo, né? Isso acontece de forma bastante marcante na Bolívia, isso acontece também na Venezuela e também no Equador, né? A grande questão é que na Venezuela a gente tem um problema grave que diz respeito à interferência do chavismo em muitos desses processos culturais, o processo de participação democrática, desculpem, a própria Constituição venezuelana de 99 foi uma Constituição criada dentro do processo de concentração do poder do executivo, patrocinada pelo chavismo, e muitos desses mecanismos de participação democrática que a gente encontra na Constituição venezuelana, seja também referendo, também plebiscito, seja a essência de conselhos regionais em que se tem a participação popular de forma bastante marcante, né? Esses mecanismos na Venezuela se vêm capturados por interesses do poder executivo, né? Por interesses chavistas. Então, que na verdade acabam maculando, escondendo o interesse de um grupo específico dominante, que acaba falando de maneira evidentemente inapropriada em nome da coletividade ou do povo venezuelano. Então, a Venezuela tem esse problema, que muitos desses mecanismos democráticos são previstos na Constituição, porém não tem efetividade prática, né? Tinha uma captura, na verdade, que a gente acaba vendo de um certo grupo organizado que detém o poder político e acaba impondo as suas pautas principais, né? O Equador também, a Constituição equatoriana também, ela é pródiga, né? Na existência, na previsão de uma série de mecanismos de participação popular. O Equador passou por um processo de reforma constitucional no final dos anos 90, início dos anos 2000, 2010, 2012, mais ou menos. O Equador passou por um processo de reforma constitucional em que algum desses mecanismos de participação popular foi sendo restringido, né? Há uma série de estudos de autores independentes criticando as reformas constitucionais no Equador, que ela tirou muito essas reformas, tiraram muito desse espaço de participação cidadã. Então, o Equador ele acaba um pouco que se aproximando do ambiente venezuelano, que diz respeito à previsão e à existência efetiva de mecanismos de participação popular, né? Mas, de uma forma geral, pessoal, dá para a gente dizer que a soberania popular na América Latina, por conta dessas constituições, ela acaba sendo ampliada, né? Eu acho que me parece que a Constituição brasileira aqui, ela é uma Constituição que acaba sendo aqui acaba sendo assim, um paradigma importante de análise aqui, né? Porque ela prevê vários canais de participação popular.
Como eu disse, esses canais de participação popular, uma das características do nosso constitucionalismo, a gente não encontra no país da América, nos países europeus, desculpem, da América do Norte, é uma característica nossa, as condições recentes que nós temos, mas é verdade também, por outro lado, que a participação real e efetiva, elas acontecem de maneiras distintas nos nossos países. A gente tem um país supostamente mais abertos, a Colômbia, o Brasil, etc. Mesmo o Chile, a gente menciona aqui, a Constituição chilena ela é mais antiga, assim como a Argentina, e acontece de forma um pouco mais restrita, um pouco mais enviesada, com forte controle do Estado, dos grupos dominantes, como acontece na Venezuela em específico, por conta do chavismo, e a gente está vendo aqui o Equador caminhar por um sentido semelhante também nesses últimos anos. Tá? Pessoal, e a terceira característica do constitucionalismo latino-americano, então a primeira seria a ampliação de direitos fundamentais a todos, especialmente as comunidades tradicionais. O segundo também uma ampliação dos direitos de participação política, né? Não apenas as comunidades tradicionais, o reconhecimento das suas características típicas, mas também uma ampliação para todos os estratos sociais da comunidade, e nós temos também a terceira característica, e aqui também uma ampliação da esfera de atuação do Poder Judiciário. Tá? Essa é uma característica bastante grande do constitucionalismo latino-americano. Tá? Como é que se faz essa ampliação do Poder Judiciário? Eu mencionei na aula passada para vocês, no vídeo passado, falou de neoconstitucionalismo, na verdade, esse fenômeno do fortalecimento do Poder Judiciário como assim, um ator bastante importante que acaba sendo chamado a decidir as questões fundamentais da nossa convivência, né? Ele acaba quase que pareando forças, não em alguns casos, até mesmo indo além do Poder Legislativo, né? E do Poder Executivo, dos dois poderes mais tradicionais, são mais representativos, porque esses dois poderes são eleitos, o Judiciário não é um poder eleito, não conta, os juízes não são eleitos, pelo menos não no Brasil, nos países aqui da América Latina, né? Mas nós mencionamos na aula passada que esse é um fenômeno mundial, em que muitas vezes por conta assim, de uma característica própria das constituições no mundo todo, não só da América Latina, isso é uma característica do segundo pós-guerra, especial nos anos aí 70, 80 para frente, que vários países do mundo passando por processo de redemocratização, a pauta dos direitos humanos acaba sendo uma pauta assim, imposta no bom sentido a todos os países, como uma ideia de marco civilizatório, né? Então, os estados, o poder dos estados, eles passam a legitimar-se, única e tão somente se eles conseguirem garantir a dignidade humana a todos os povos, né? Ou a todas as pessoas, todos os cidadãos. E o Poder Judiciário acaba entrando como um ator fundamental na garantia e efetivação de direitos. Uma das grandes chagas do nosso continente, do Brasil em específico, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, em outro tópico. Um dos grandes problemas do nosso continente é que muitas das proclamações previstas na nossa Constituição, muitas das garantias de direitos que a nossa Constituição ela sempre previu, não só aqui no Brasil, no países da América Latina também, elas eram direitos previstos apenas formalmente nas constituições, em que, assim, a maior parte das pessoas se viam privados do exercício desses direitos, né? Então, as desigualdades econômicas e sociais sempre foram colocadas como barreiras à real efetivação de direitos fundamentais. Essas constituições que formam esse caldo chamado novo constitucionalismo latino-americano têm como objetivo mudar esse quadro. Então, é equipar o poder público e a sociedade como um todo de garantias efetivas, né, de fruição e exercício dos seus direitos. No caso da Constituição brasileira, por exemplo, o artigo 103 da nossa Constituição vai trazer ali o rol, pessoas que podem ingressar com a chamada ação direta de inconstitucionalidade, a ADI. E a gente vai ver que, comparar a nossa Constituição de 88 com a Constituição anterior da ditadura militar de 67, emendada em 69, que naquele ambiente apenas o PGR, o Procurador-Geral da República, poderia ingressar com essa ação, contestando uma lei aprovada pelo Poder Legislativo ou contestando um ato normativo tomado pelo Poder Executivo. Nesse artigo 103 da nossa Constituição, a gente vai ver que vários atores
várias instituições, vários órgãos podem entrar com essa ação e contestar uma medida tomada pelo Poder Executivo, contestar uma lei aprovada pelo Poder Legislativo lá no Supremo Tribunal Federal. Então, existe aqui uma ampla possibilidade, juridicamente falando, né, de que setores diferentes da sociedade civil possam ingressar com essa ação. Depois eu peço para que vocês leiam o artigo 103, vocês vão ver lá que não apenas órgãos do Estado, mas órgãos da sociedade civil, né, representações da sociedade civil podem ingressar com essa ação, exigindo do judiciário que tome uma postura, né, que ele tome frente a atos supostamente contrários à Constituição. Isso vai, evidentemente, fazer um fortalecimento do poder judiciário. Tá? Isso é uma coisa que não acontece apenas no Brasil com o Supremo Tribunal Federal. Tá? Na Colômbia, a Corte Constitucional Colombiana, já há algum tempo, assim como a chilena também, mas a colombiana já há algum tempo ela vem se destacando nesse papel de garantidora de direitos fundamentais. Ela acaba sendo um grande responsável por fazer com que o poder público ele efetive direitos previstos na Constituição em favor de minorias políticas, culturais. Tá? A gente tem uma série de decisões assim, históricas da Corte Colombiana, como uma declaração da Corte Colombiana que declarou inconstitucional a situação da população civil que foi deslocada por conta da guerra tratada com as Farc, né? Sabe que a Farc tira muito tempo com um grupo terrorista na Colômbia. A gente está passando por um processo ainda de negociação política entre o Estado e as Farc, e existem ações judiciais, decisões da Suprema Corte Colombiana exigindo que o Estado tome uma postura que proteja essas pessoas, populações que se viram deslocadas, né, por conta da guerra civil que a Colômbia viveu ao longo dos anos 90, por conta das Farc. Né? Então, assim, nós temos uma atuação bastante ativa, tá, das cortes constitucionais na América do Sul, e as cortes constitucionais do judiciário como um todo ganhando-se bastante destaque, né, como um ator político importante, como um legitimador da tomada de decisões também, junto com o legislativo e o executivo, quando não censurando atos do legislativo e do executivo. De novo, a Venezuela, a gente tem uma questão específica na Venezuela. A Suprema Corte venezuelana ela foi instrumentalizada pelo chavismo também. Hoje a gente não reconhece a Corte venezuelana como uma corte autônoma, independente, capaz de fato garantir direitos, mesmo quando a gente diz respeito, em especial, né, quando diz respeito fala sobre oposição política. Tá? No Equador também a gente tem uma mudança em relação a esse panorama. Uma série de mudanças, de emendas e modificações constitucionais tem feito com que a Corte Equatoriana, a Corte Constitucional Equatoriana venha perdendo um pouco de proeminência, de independência, autonomia, tá? E a gente pode chamar aqui, usar como exemplo aqui, a Bolívia, a Corte, o Poder Judiciário, melhor dizendo, boliviano, também como um ator importante no garantidor de direitos fundamentais aqui. Né? A gente tem, no que diz respeito à Bolívia, algumas questões envolvendo a constitucionalidade de algumas medidas tomadas pelo governo boliviano, principalmente algumas leis que foram editadas pelo parlamento boliviano em que conferiram bastante autonomia, bastante liberdade a alguns grupos indígenas, como a Lei Corta, por exemplo, na Bolívia, em que a Corte Boliviana analisa e analisou essas questões, acabou entrando em um pouco de polêmica. Tá? Então, assim, a gente pode dizer que na Bolívia, Equador, Bolívia e Venezuela, eles ainda estão encontrando alguns espaços de atuação. Então, os tribunais, o Poder Judiciário estão encontrando algum espaço de legitimação. A Venezuela, a gente tem uma questão um pouco mais complicada, que diz respeito à independência do Poder Legislativo. No Equador, algumas mudanças constitucionais têm colocado em dúvida também a capacidade do Poder Judiciário equatoriano de se fazer valer independente, ser um poder independente. E a Bolívia está talvez ainda no meio caminho, tentando achar um meio termo aí, no que diz respeito a uma proeminência um pouco maior do Poder Judiciário, como a gente tem aqui no Brasil, como a gente tem na Colômbia, como a gente encontra no Chile e também, de certa forma, na Argentina.
tá? A gente não falou aqui, pessoal, vocês perceberam, sobre Chile e Argentina, nem mesmo sobre o Peru, que embora o Peru tenha tido uma constituição, a Constituição nova, de 1993, a Argentina e Chile, depois do processo de redemocratização desses estados, eles não elaboraram uma nova Constituição, né? Fizeram reformas constitucionais, é verdade, mas não elaboraram uma nova Constituição para fundar esse Estado. Isso é curioso por quê? Porque basicamente nesses países, bem a grosso modo, as ditaduras militares nesses países, elas fizeram pouco caso das constituições, elas trabalharam numa legalidade completamente extraordinária, né? Ou uma não legalidade. Então, os atos praticados pelo regime militar nesses países simplesmente fez pouco caso das leis das constituições. Eram atos de força, eram atos tomados ao bel prazer dos interesses das juntas militares, dos governos militares desses países, fizeram pouco caso das leis, das constituições. Diferentemente do Brasil, por exemplo, que a ditadura militar não fez questão de elaborar uma constituição típica da ditadura militar e trabalhar dentro do que a gente pode chamar, embora se reforçar a barra, chamar de legalidade, né? Mas pode dizer que a ditadura trabalhou uma espécie, entre aspas, de legalidade. Legalidade autoritária, evidentemente, uma legalidade que muitas vezes estava prevista apenas na Constituição de maneira formal e simbólica, uma forma de atuar supostamente civilizatório, mas o regime militar usou dos atos institucionais, que eram os atos completamente ilegais, extra-legais, para botar à frente muito das suas práticas, das suas ações, tá? Mas o fato é que nesses países, especialmente no Brasil, na Colômbia, a redemocratização ela exigiu a realização de uma nova Constituição, tá? Porque a Constituição até então presente, militar, autoritária, ela é completamente incompatível com esse novo regime democrático. A Argentina e Chile não passaram por esse processo de refundação do Estado democrático. A gente acaba aqui deixando de lado esse estudo, porque essas características que a gente sublinhou aqui, essas três características do constitucionalismo latino-americano, né? A ampliação de direitos, comunidades tradicionais, a ampliação de direitos de participação a toda a população, né, de soberania ampliada, né? E o fortalecimento do poder judiciário são características comuns desses outros países aqui, tá? Com exceção da Argentina e Chile, embora, evidentemente, a gente pode encontrar alguns parâmetros bastante parecidos nesses países, tá? Afinal de contas, no continente, nós temos características parecidas, né, nesses países do continente, tá bom? Pessoal, aqui a gente encerra esse módulo, esse tópico do constitucionalismo. Esse tópico ele vai servir, então, para a gente lidar com as aulas, tanto de quarta-feira quanto de sexta-feira, que a gente vai fazer pelo Zoom ao vivo. Tudo bem? Qualquer dúvida, qualquer coisa que ficou incompreendida, etc., a gente está disponível na quarta e na sexta-feira para conversar, tá? Vocês podem perceber que eu faço questão de falar um pouco mais rápido, de adiantar, porque para fazer com que as aulas não fiquem muito longas, mas às vezes acaba acontecendo. Qualquer coisa que foi incompreendida, portanto, por favor, a gente está lá quarta e sexta-feira no horário de aula, ao vivo, no Zoom, tá? Para eventualmente conversar sobre alguns temas, tá bom? Obrigado.